Este é o programa Debate Brasil e hoje recebemos a presença do deputado Paulo Ramos. Paulo Ramos é um nacionalista que há muitos anos vem lutando na frente parlamentar por um Brasil diferente. Paulo Ramos, como você avalia o nosso momento atual? Especialmente a Petrobras novamente entra na agenda política das nossas discussões e, infelizmente, com denúncias de corrupção, de práticas irregulares e especialmente num momento muito delicado. Afinal de contas, a Petrobras é a nossa principal empresa e hoje responsável como operadora única da exploração dos campos do pré-sal. O que ocorre com a Petrobras no seu ponto de vista? Eu vou me ater ao momento atual, mas considerando como momento atual o período pós-constituinte. Porque a Constituição de 88 foi uma Constituição que criou os fundamentos para um país soberano. O monopólio estatal do petróleo, com o monopólio das comunicações, com a nacionalização do subsolo, bandeira nacional na navegação de cabotagem, empresa brasileira de capital nacional, cuidou dos juros, estabelecendo limites. Então, esse momento atual, ele começa a partir do fato do Sistema Globo ter se transformado num partido político. Primeiro, pressionando para os 5 anos de Sarney. Se o presidente Sarney tivesse cumprido o compromisso que tinha sido assumido pela resistência democrática de um mandato de 4 anos, nós teríamos tido a primeira eleição direta para presidente da República, depois da ditadura, em 88. Justamente o ano de promulgação da Constituição. E o Sistema Globo se transformou num partido político. O PRN, Partido da Reconstrução Nacional, que eu digo que era o PRM, Partido do Roberto Marinho. O partido funcionou para uma eleição. O PRN foi o partido pelo qual Fernando Collor de Mello se candidatou e se elegeu. O caçador de Marajás. Um escândalo aquilo. Por quê? Porque não só o Sarney tinha compromissos com a ditadura que estava sendo superada, eu ainda suspeito da morte do Tancredo Neves, como o Collor de Mello era um quadro da ditadura. Pô. E o Sistema Globo, com o prestígio, com a força, patrocinou a candidatura. E aí nós começamos, a partir dali, a ver o desmonte completo do patrimônio nacional. Collor e Itamar privatizaram todo o setor siderúrgico, todo o setor petroquímico e de fertilizantes. Já uma punhalada na Petrobras. Então, vem depois Fernando Henrique Cardoso, podendo já fazer modificações na Constituição, ele acaba com o monopólio estatal do petróleo, com o monopólio das comunicações, com a nacionalização do subsolo, acaba com tudo. E aí entrega as telecomunicações para as multinacionais, entrega a Vale do Rio Doce. Um escândalo a venda da Vale do Rio Doce, que está aí ainda, sendo escândalo sujeito a inúmeras investigações, que estão em curso, só que as coisas não se concluem. 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, vem o governo Lula. Imaginava-se o quê? Que num governo Lula, com os compromissos assumidos historicamente pelo PT, nós teríamos pelo menos uma paralisação da entrega. Isto não aconteceu. Ficamos aí nas ruas contra as rodadas de leilão. Imaginar que no governo Lula foi colocado na Agência Nacional do Petróleo um representante do PCdoB com quem eu convivi na Assembleia Nacional Constituinte, deputado Haroldo Lima, que era raivoso na defesa do patrimônio nacional. Era o mais radical e vai para a Agência Nacional do Petróleo para fazer a entrega. Fernando Henrique foi adulterando ou alterando o controle acionário da Petrobras. Tentou, inclusive, mudar o nome da empresa. 8 anos de Fernando Henrique, Lula continua entregando.
diz assim, não, mas com um novo marco regulatório, a entrega é menor. A entrega não é menor. Então chegamos a um momento em que as novas linhas de transmissão, que poderiam ser controladas por Furnas, já saem privatizadas. As novas geradoras de energia elétrica, privatizadas. Os aeroportos, portos, tudo sendo privatizado. As estradas pedagiadas. Então, o patrimônio nacional, aquilo que daria a oportunidade ao povo brasileiro de construir um país soberano para ser socialmente justo, eliminando a dependência, isso a cada dia vai ficando mais precarizado. E aí vem a questão da Petrobras especificamente. A Associação dos Engenheiros da Petrobras, Sindicato dos Petroleiros, defendem a recuperação do monopólio estatal do petróleo. Assim, o petróleo tem que ser nosso. E não tem sido. Agora, com esse escândalo, porque é um escândalo, não é possível virar as costas para o papel de um dos diretores da Petrobras. Não é possível deixar de reconhecer que no Conselho da Petrobras, no Conselho de Administração, não estava só a presidente Dilma ou Sérgio Gabrielli. Estavam também representantes expressivos da iniciativa privada, com o senhor Abílio Diniz, o senhor Jorge Gerdau, um representante da Abril. Então, o Conselho da Petrobras já tem uma composição que privilegia a desmobilização do patrimônio, a entrega. Então, existe o escândalo, discussões sobre CPI, se a investigação deve ser feita ou não. Mas os documentos vão aparecendo. O que temos agora é uma espécie de oportunismo. Quem assumiu o poder com Fernando Henrique Cardoso por 8 anos, também assumiu também esse modelo de corrupção, que tem que dizer isso, que a corrupção comia solta. Agora, eles que fizeram parte desse processo simulam oposição e querem investigação. Nós não podemos nos confundir. O nome da Petrobras está sendo jogado aí na opinião pública de forma a mais degenerada, porque são os dirigentes. Primeiro, também com as terceirizações. Nós não temos mais quase petroleiros. A relação tem ficado muito perversa. As terceirizações estão fazendo com que os petroleiros se aposentem, demissão incentivada aqui, demissão incentivada ali. Por quê? Porque o corpo funcional da Petrobras era o corpo que resistia. Então, eles foram também eliminando essa possibilidade interna de reação. E aí, nós, e eu me incluo dentre aqueles que defendem rigorosamente a Petrobras, o monopólio estatal do petróleo, mas com autoridade para dizer quem está expondo o nome da Petrobras, quem se corrompeu, que as provas estão aí, tem que ser responsabilizado. E não pode a presidente da República, que compunha, presidia o Conselho de Administração, dizer que se porventura tivesse conhecimento lá na compra daquela refinaria de Passadina. Aliás, não sei que estão comprando refinarias fora do Brasil e as nossas refinarias aqui. O Brasil quer ter sua soberania? Por quê? Qual a explicação? Que a relação, diz assim, foi um grande negócio comprar Passadina. Mas como? Foi um grande negócio? Pode ter sido. Mas quando diz assim, ela foi vendida inicialmente para um grande especulador por 42 milhões, como é que logo depois, em pouco tempo, compra por 8 vezes mais? Então, são situações que devem ser explicadas à opinião pública, os culpados devem ser responsabilizados. Agora, é preciso distinguir que não é a Petrobras. A Petrobras é um patrimônio nacional. A Petrobras tem um papel a desempenhar para o presente e para o futuro do nosso país. Mas os dirigentes que se corromperam, que expuseram o nome da empresa, eles têm que ser responsabilizados. Então, é uma situação dramática porque se apresentam pedindo investigações os corruptos de ontem, que estão se tentando limpar a barra, é a disputa pelo poder.
Às vezes digo assim, eles estão disputando a chave do cofre. O modelo é o mesmo, só que eles não suportam ver o adversário de ontem administrando da mesma forma que eles administravam esse patrimônio nacional. Eles querem recuperar. E é preciso, está difícil, mas é preciso que tenhamos alguma alternativa. O ano é um ano eleitoral, tem alguma alternativa? O cenário não tem. Os candidatos são do mesmo modelo. Estão se dividindo na eleição, passada a eleição, eles vão se unir de novo. Quer dizer, então, é dramático ver. E a esperança fica nos ombros de quem? No caso da Petrobras, dos próprios petroleiros, que estão denunciando, estão indo para a porta da empresa, estão fazendo manifestos, mas a opinião pública vai sendo muito mais manipulada pelos meios de comunicação, que, como todos nós sabemos, uma espécie de partido de mão única, né? Todos fazendo coro, expondo o nome da Petrobras, mas não denunciando que aqueles que estão exigindo hoje investigações são os mesmos que patrocinaram outras orgias. E aí eu me lembro do velho Lisânia Maciel, que uma vez ele denunciando um ato de corrupção, ele falou assim, estou denunciando o penúltimo, porque o último deve estar acontecendo agora e vamos tomar conhecimento dele amanhã. Quer dizer, uma orgia com uma empresa que merecia ser respeitada, a começar pelos seus dirigentes. Paulo, durante o governo Lula, me parece que a Petrobras readquiriu uma importância estratégica para o país. Não somente todo o processo de produção foi acelerado, como especialmente as pesquisas e a exploração nos campos do pré-sal se viabilizaram, graças a decisões importantes tomadas pela diretoria, presidida pelo Sérgio Gabrielli. O que aconteceu com a Petrobras que, a partir justamente desse processo, e onde inclusive através da nova lei de regulação do petróleo, voltada para a exploração do pré-sal, a Petrobras passou a assumir uma responsabilidade muito importante. Ela passa a ser operadora exclusiva dos campos do pré-sal. Nós sabemos que tanto essa política de investimentos da empresa, como esse seu novo papel na exploração do pré-sal, tem contradições com os interesses das grandes companhias petroleiras internacionais. Em que medida essa situação a que está exposta hoje a empresa Petrobras se vincula justamente a essa sua importância dos últimos tempos? Quando houve a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, esforço da Petrobras, esforço dos seus quadros, da sua inteligência. A descoberta foi assim, foi motivo de tanta alegria, de tanto orgulho, que muitos imaginaram que a partir dessa descoberta, pelo menos o petróleo na camada do pré-sal seria alvo do monopólio. Aliás, consideraram, inclusive, com os contratos já firmados, que os blocos leiloados, os contratos valiam também para o petróleo na camada do pré-sal. A grande questão é o regime de partilha. É claro que a Petrobras, assumindo com exclusividade a exploração, é claro que isto confere a oportunidade de amanhã um governante verdadeiramente comprometido com os interesses nacionais, ele tenha uma possibilidade maior de recuperar o monopólio. Porque basta comparar o que havia na Venezuela com a PDVSA, antes do Hugo Chávez. A PDVSA era uma empresa estatal, mas que já estava completamente controlada pelos interesses dos Estados Unidos. E o Hugo Chávez chegou com autoridade, com compromisso, com apoio popular e nacionalizou tudo. Aliás, como tinha feito o Saddam Hussein no Iraque. O Saddam Hussein no Iraque nacionalizou tudo. Virou inimigo dos Estados Unidos porque nacionalizou. Não existia uma bomba de gasolina no Iraque com bandeira da Shell, Texaco. Então, é duro constatar que num momento em que a Petrobras
com os seus pesquisadores, com os seus quadros. Aliás, em águas profundas, a Petrobras já tinha se destacado há muito tempo. Quer dizer, no momento que descobre um manancial dessa natureza, dessa dimensão, vem um marco regulatório que se preserva a exclusividade da exploração, mas os resultados dessa exploração são divididos de forma a mais desavergonhada contra os interesses nacionais. Então, vamos ver, nessa discussão, o povo vai sendo sempre muito manipulado. É claro dizer assim, há insatisfação, claro que há. Eles querem, mas não deixa de ser um passo para a entrega adiante, que é o discurso da incompetência, que agora eles querem fingir. O petróleo é um recurso finito. Tem que explorar aceleradamente, que estão surgindo outras formas mais limpas de energia. Quer dizer, então, eu lamento muito, porque ficamos numa situação, nós temos que reconhecer alguma coisa, mesmo sabendo que aquilo não é suficiente. Aí nós arrumamos o seguinte argumento: os inimigos do Brasil, os exploradores, os colonizadores, eles queriam ter o controle total. Ainda não tem. Mas a partilha a questão dos royalties, como é que paga? Aqui a Associação dos Engenheiros da Petrobras, através do Fernando Siqueira, como porta-voz, denunciou contundentemente a questão do sistema de partilha. Agora, seria um prêmio de consolação? Para mim, ainda fica a expectativa. O fato da Petrobras ser a única, pelo menos, deixa o campo aberto para que amanhã qualquer governante com brio, comprometido com os interesses do povo brasileiro, compreendendo o significado, o que significa ter o controle da exploração desse petróleo, o poder de barganha, a questão da soberania. Qual é a soberania que o Brasil tem hoje? Sobre o próprio petróleo? Praticamente nenhuma. Então, eu não consigo me agarrar a este argumento como sendo um argumento de tal monta que me leve a não esperar que aqueles que estão sendo responsáveis pela degradação do nome da Petrobras, que eles sejam encontrados e punidos. Agora, reconheço também que muitos PSDB, muitos que estão acusando, não têm autoridade política nem autoridade moral, porque são eles os responsáveis por essas consequências, que é o caso, né, dos candidatos. É o nosso Fernando Henrique Cardoso, nosso deles, né? É o caso do senador Aécio Neves, com os tucanos de um modo geral, porque eles defendem o chamado Estado mínimo, ou Estado nenhum. São entreguistas, não tem nenhum compromisso com a nossa soberania. Então, privatizaram também outras coisas, eles foram entregando tudo. Então agora, se nós já fizermos um levantamento de 92, 93 até hoje, de tudo que era estatal e que foi privatizado, tudo, setor, eu digo 10 siderúrgicas de memória, agora está lá, o Comperge. Por quê? Porque a Petrobras, e mais, ainda vinha da ditadura o regime tripartite no setor petroquímico. Um terço Estado, um terço capital nacional, um terço capital estrangeiro. Paulo Nem Ramos, isso. Nós vamos a um breve intervalo e eu quero que no próximo bloco você recupere um pouco a gestão do governo Fernando Henrique em relação à Petrobras. Claro. Você já se referiu aí a um processo de privatização que avançou no período justamente de gestão do Fernando Henrique. Eu queria que você recordasse isso aqui para os nossos telespectadores, entre outras questões. Nós vamos a um breve intervalo, voltaremos em seguida com a continuidade da entrevista do deputado Paulo Ramos ao nosso programa Debate Brasil. Show de bola. Tá bom.
Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje recebendo a visita do deputado Paulo Ramos. Paulo Ramos, no último bloco, você fez menção a um processo de privatização no tocante a Petrobras que vem de longe. Muitos não compreendem o que significa isto. Eu queria que você recordasse a todos nós algumas medidas que foram tomadas durante o governo Fernando Henrique e que, no nosso ponto de vista, fragilizaram a Petrobras enquanto uma empresa com controle da União e, principalmente, com um papel estratégico para o nosso desenvolvimento. Eu era deputado federal, não só durante a Constituinte, fui constituinte, como também no mandato seguinte. Lutamos pelos monopólios, lutamos contra a revisão constitucional, mas acompanhamos o período principalmente Itamar Franco. Porque o presidente Itamar Franco, ele num determinado momento, quando ele assumiu a presidência da República, ele teve um arroubo que eu chamo nacionalista. Tanto que houve uma CPI, a CPI das privatizações, que eu fui um dos autores. Eu recolhi as assinaturas na Câmara e o senador Amirlando recolheu as assinaturas no Senado. Fico me lembrando do Barbosa Lima Sobrinho. A CPI contou com o apoio, inicialmente, do presidente Itamar Franco. Inclusive, Roberto Freire está lá como deputado. Roberto Freire era o líder do governo Itamar Franco e me levou, juntamente com o senador Amirlando, ao presidente da República, que manifestou apoio à CPI. E a CPI iniciou o seu trabalho, logo depois, por razões que até hoje eu não sei, o presidente Itamar Franco trocou de lado. O Amirlando, que era senador, que tinha sido relator do impeachment do Collor, o Amirlando tinha um prestígio tal no Congresso que nada acontecia que ele não fosse um dos entrevistados. Depois dessa CPI das privatizações, que não caminhou, porque o presidente Itamar Franco trocou de lado, o senador Amirlando caiu em tal ostracismo que sequer foi reeleito, a demonstrar como o sistema, mas o governo Itamar elegeu Fernando Henrique Cardoso, já podendo modificar a Constituição. A nacionalização do subsolo, eu digo assim, a British Petroleum tinha no Brasil alvará de pesquisa e lavra de áreas que somadas davam um território maior do que a Inglaterra. E era uma empresa inglesa que controlava isso. Então, Fernando Henrique assume, em menos de um ano, ele acaba com todos os dispositivos constitucionais que privilegiavam a nossa soberania. Pô. Não sei, a Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, era lucrativa. Pô. Imagina o subsolo brasileiro. A gente dizia assim, isso era informação na época dos geólogos. Né? O subsolo brasileiro é o mais rico do mundo, em quantidade, em qualidade e em diversificação. E aí quando a Petrobras ainda descobre petróleo na camada do pré-sal, o Brasil, se tivesse o controle soberano de todos esses mananciais, o Brasil teria um poder de barganha muito grande. Pô. Mas o Fernando Henrique Cardoso, eu digo assim, talvez seja o maior criminoso de lesa pátria, devia ser enquadrado. Porque o Fernando Henrique, inclusive, veio eleito num contraponto à era Collor. O povo brasileiro, quando votou no Fernando Henrique, acreditou no passado dele. É um grande vendilhão da pátria e traidor do povo. Porque acabou com o monopólio estatal do petróleo, iniciou as rodadas de leilão. Quer dizer, em relação ao petróleo, ele abriu as portas, ele escancarou. Ficou 8 anos, fazendo tentativas. É preciso verificar a questão do controle acionário.
as modificações durante os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Porque hoje, né, o controle acionário está nas mãos de quem? Qual é a participação do povo brasileiro? Qual foi a alteração, Paulo Ramos, que no governo Fernando Henrique Cardoso houve no tocante à composição acionária? Ele foi alterando os percentuais, especialmente nas ações que têm direito a voto. Ele alterando o percentual, permitindo a participação. O que significa a alteração do percentual? Eu digo assim, vamos admitir, eu não tenho os números de memória, mas vamos admitir que determinada ação, que sem direito a voto, a lei determinasse 80% tem que estar sendo controlado por acionistas brasileiros. Ele reduz para 40%. Mesmo nas ações com direito a voto, mesmo assim ele reduziu os percentuais de modo a que o Brasil ficasse no limite ali dos 50%. Então, uma entrega a mais deslavada. Você diz que no período Fernando Henrique houve uma redução da participação da União como acionista da Petrobras. Da União e do capital nacional. Quer dizer, ele começou a levar as ações da Petrobras para as bolsas do mundo. Assim, às vezes eu fico pensando, como... Já ouvi no jornal aí um artigo do Shigeaki Ueki. Shigeaki Ueki vem da ditadura. Era um entreguista, esteve na Petrobras também. Mas ele foi o caso da Light. Quando faltava pouco tempo para a Light ter o seu controle assumido pelo Brasil, depois de 100 anos de concessão, pagou 2 bilhões e desapareceu. Deixou de morar no Brasil. Fernando Henrique Cardoso ainda aparece aí querendo conquistar uma autoridade que ele não tem, pô. Foi um entreguista, pô. E aí, lamentavelmente, depois de 8 anos de Fernando Henrique, o povo votou no Lula, acreditando. Me lembro quando o Lula é eleito a primeira vez, criou aquele conselho que deveria ser composto pelos presidentes do partido. E eu tenho que fazer uma homenagem ao velho Brizola. Porque o Brizola, quando percebeu que para ele o caminho estava completamente fechado, ele procurou se inserir no poder para influir de alguma forma. E quando o Lula, naquele segundo turno, que eu inclusive acompanhei quando o Brizola tinha lançado o Ciro Gomes, quando percebeu que o Ciro Gomes não chegaria, mas a presença do Ciro Gomes como candidato enfejaria um segundo turno, ele tentou convencer respeitosamente o Ciro Gomes a desistir e apoiar o Lula, para que não houvesse segundo turno, para que o Lula fosse legitimado no primeiro turno. O Ciro Gomes resistiu, não concordou, houve segundo turno. E o PDT, na época, eu não estou mais no PDT, apoiou o Lula, mas existia a proposta. O Lula reuniu o conselho uma vez e depois não reuniu. O conselho que você se refere é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado Conselhão. Era um conselhão como se fosse assim, uma consultoria para dar respaldo ao Lula num projeto nacional. As principais propostas serem discutidas. Me lembro que o Lula, para dizer da participação do Brizola no governo, colocou o Miro Teixeira como ministro das comunicações, sem consultar o partido. Me lembro que o Brizola dizia assim, o Lula entrou no PDT como se fosse um supermercado, foi na prateleira, pegou uma mercadoria e levou. Não houve a participação. A escolha não foi uma indicação do partido, foi uma escolha do Lula, que ao assumir a presidência da República, aliás, já chegou a dizer que nunca foi de esquerda. Quer dizer, então, a cooptação, eu não sei se a cooptação se deu do Fernando Henrique e do Lula depois da eleição para presidente da República, ou se já estavam cooptados antes, pô. Que é o que eu acredito. Que não é possível que alguém
que venha da luta contra a ditadura, reconhecido como um defensor das liberdades democráticas e na defesa da soberania. Até seu pai, Fernando Henrique, dizia: meu pai participou da campanha, o petróleo é nosso. De repente se transforma num entreguista, ou alguém também que vem forjado na luta da classe trabalhadora, assume a presidência da República para fazer esse tipo de composição, entregando o patrimônio nacional. Então, Fernando Henrique, que ainda e é um intelectual, Fernando Henrique deveria estar aí sendo rejeitado em qualquer ambiente público. Aliás, tem sido. Aliás, é engraçado que eu me lembro que José Serra, sendo candidato à presidência da República, ele tinha que se desvencilhar do Fernando Henrique. Fernando Henrique não era um bom cabo eleitoral. Mas por quê? Porque pela decepção que causou ao povo brasileiro. E a Vale do Rio Doce, nós temos a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Qual a explicação que ele pode dar para a privatização, para a entrega da Vale do Rio Doce? Então, nós estamos com esse processo continuado, mas no governo Fernando Henrique houve uma aceleração. Por quê? Os setores estratégicos. O setor siderúrgico era estratégico? Era. Mas as telecomunicações, o subsolo, o petróleo, e o Fernando Henrique foi o que escancarou todas as portas. Paulo, objetivamente, portanto, você nos recorda que no período de Fernando Henrique houve a mudança constitucional que, na prática, retirou o exercício do monopólio da União das mãos da Petrobras. Houve também o processo de alienação das ações da Petrobras, inclusive em bolsas internacionais, particularmente na Bolsa de Nova York. E, em terceiro lugar, teve início o processo de leilões para se acelerar a exploração do petróleo em várias áreas aqui do Brasil, chamados leilões de petróleo. Por que, no seu ponto de vista, o governo Lula, assumindo em 2003, claramente com a plataforma de oposição, não teve forças de alterar esse quadro? Tem que registrar também que o Fernando Henrique foi o autor da emenda da reeleição. Não vamos nos ater à questão da Petrobras. Só esse dado, só de passagem. Corrompeu Sérgio Mota, que já morreu, corrompendo congressistas para aprovar a emenda da reeleição. O Lula, porque a grande questão são os partidos políticos. A frente muito ampla. O Lula, por questões com as quais eu não concordo, questões ligadas à governabilidade, ele governa com uma frente partidária que reúne partidos que, nas suas formulações, são partidos que se opõem. Existe hoje assim uma geleia geral. E aí o que acontece? Como é possível se libertar desse jugo? Ficou praticamente prisioneiro. Como a Dilma é prisioneira de um sistema que não permite a ela afirmar as propostas anteriores do seu próprio partido. O PT chegou ao poder se destacando exatamente com um discurso de um novo projeto. Mas está dando continuidade. Não tem mais autonomia. Imaginar que o Congresso Nacional hoje, aliás, é uma crise de representatividade muito grande. Eu tenho percebido que esse processo vem destruindo as instituições. A mediação política deixa de existir. Os partidos políticos sem nenhuma credibilidade. Os parlamentares eleitos também sem credibilidade. Estamos criando uma linha direta. A ponto, um ministro do Supremo convoca sindicatos para um dissídio coletivo. Servidores públicos em greve. Agora, aqui no Rio de Janeiro, a presidente do tribunal convoca servidores em greve para um dissídio coletivo. Não há mais a mediação política.
O descrédito é muito grande. Então, o Lula, né, com o objetivo de criar condições de governabilidade, na verdade, criou uma arapuca. E foi fazendo concessões. As mesmas que a Dilma vem fazendo, presidente da República. Então você situa nessa heterogeneidade da base de apoio ao governo Lula, que de alguma maneira inclusive se ampliou no governo Dilma, como principal fator que impede que o governo avance em reformas que poderíamos apontar como positivas à soberania nacional e à libertação do povo brasileiro. Mas muitos setores do PT afirmam que, na verdade, esse governo, com essa heterogeneidade, na verdade, impõe uma luta política de disputa. Se isso é verdade, quais foram os ganhos que a esquerda teve nesse governo e, particularmente, na gestão da Petrobras? A Petrobras, aparentemente, adquiriu a maior importância no período Lula. Por que não se pode avançar? Eu não sei se adquiriu maior importância, porque nós temos que nos concentrar na questão do petróleo descoberto na camada do pré-sal. Porque antes da descoberta do petróleo na camada do pré-sal, eu pessoalmente estive várias vezes ali na frente da Agência Nacional do Petróleo contra as rodadas de leilão. O Lula vinha dando continuidade. A descoberta do petróleo na camada do pré-sal exigiu uma nova postura. E aí vem um novo marco regulatório com o regime de partilha. Mas o Lula continua com as terceirizações, esvaziando quadros de petroleiros. Ele continua com o mesmo modelo. Agora, o fato da Petrobras ter a exclusividade na exploração não significa que o Brasil esteja afirmando a sua soberania. Porque a partilha subsequente privilegia interesses outros que não os interesses do povo brasileiro. O leilão de Campo de Libra me parece que deixou claro essa questão. Não, né? olha, às vezes, né, quando divulgaram os números sobre Libra, era dizer assim, eu não sei, tem um filme chamado Queimada. É um filme que muita gente viu, né? Que até o conservador, né, quando viu o povo faminto, né, ele trocou de lado. Queimada é um belíssimo filme que versa sobre o processo de independência do Haiti. Então, quer dizer, a descoberta do petróleo na camada do pré-sal, os campos que foram sendo descobertos, né, deveria ter mexido com os brios. Né? Assim, agora não. Agora já assim, aí já é demais. Não dá para conceder além da conta. Encontraram um mecanismo de concessão. É duro isso, pô. Mas a única expectativa que fica para mim, já que a Petrobras é a única operadora, a única, é amanhã esse petróleo não vai ser explorado. Tem um período, né? É a preservação da possibilidade do povo escolher seus governantes para que amanhã possamos eleger um outro projeto. Um projeto que privilegie a soberania, que se não tem a capacidade de autodeterminar-se, o Brasil hoje ainda é um mero cumpridor de ordens. Aliás, surpreendentemente, nas suas relações internacionais, pelo menos ainda não há a coragem de enfrentar aqueles que fizeram, pelo menos na América do Sul, o que imaginávamos que fosse feito no Brasil. Imaginar na Venezuela, imaginar na Bolívia, a própria Argentina enfrentando o que está enfrentando. Né? Eu me lembro, só para concluir, quando houve a questão do gasoduto Brasil-Bolívia, a EPET teve uma participação muito grande contra. Importante contra. Mas o acordo não foi feito com o governo boliviano. O acordo foi feito com a Shell, para demonstrar a falta de soberania. Então, com tudo isso que está aí, se amanhã conseguirmos eleger um projeto alternativo que tenha a participação da população, pressionando os partidos políticos, o fato da Petrobras ser a única operadora pode servir como um caminho.
Mas é lamentável. Nós não podemos permitir que o nome da Petrobras fique exposto, mas queremos que aqueles que estão degradando o nome da Petrobras, que eles sejam responsabilizados. Não é possível. E não vamos nos confundir com os tucanos, que o tucanato aí tem um compromisso muito grande com essa espécie de falência. O Brasil é a 6ª, 7ª economia do mundo e é um dos países também mais miseráveis do mundo. Como é possível? Essa equação não bate. E essa equação tem a ver com o controle da economia. A apropriação coletiva dos meios de produção e dos mecanismos de distribuição da renda. Tem essa apropriação? Não tem. Está tudo aí controlado. Paulo Ramos, nós vamos a um breve intervalo e no último bloco do nosso programa Debate Brasil de hoje, vamos conversar um pouco sobre as alternativas mais consequentes para uma política que de fato garanta a soberania nacional em torno dessa questão essencial para qualquer país nos dias de hoje, o petróleo. Já já estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil e entrevistamos hoje o deputado Paulo Ramos. Paulo Ramos, no último bloco, você fez menção da sua esperança em elegermos um novo projeto quando dá oportunidade das eleições presidenciais. Esse ano teremos eleições para a presidência da República. Qual a sua esperança de fato, mudarmos o rumo do país, no sentido de superarmos todo o projeto que vem sendo construído no Brasil desde os anos 90 e que você muito bem soube caracterizar nos blocos que nós abordamos essa questão aqui hoje no programa Debate Brasil? Especialmente, como que você vê a questão relativa a uma política soberana da Petrobras? A Petrobras está na berlinda, a Petrobras está sendo acusada, através da prática fraudulenta de alguns de seus dirigentes, de atitudes que nos envergonham. Como evitar um processo como esse? Nós tratamos quase que exclusivamente da questão da Petrobras. Espero ficar para outra oportunidade um debate sobre a dívida pública, a interna e a externa. Que a questão da lei de responsabilidade fiscal, o superávit primário, tudo para pagar juros da dívida. E vão pagando juros e mais juros sem que haja uma redução do estoque da dívida. O sistema financeiro internacional é uma arapuca, não tem saída. O Brasil está aprisionado. Então, eu imagino que eu tenho que falar agora, eu pertenço a um partido político. Espero que o meu partido, o PSOL, apresente um projeto alternativo. Com possibilidades de vitória, eu não sei. Também não sou nenhum desavisado. Mas é preciso que haja um projeto alternativo com definições de propostas, definições claras em relação à questão da dívida. Essa questão é fundamental. Não é possível passar ao largo disso, porque todo o esforço nacional está destinado ao pagamento de juros da dívida. Fernando Henrique, em 8 anos, pagou quase 2 trilhões. Lula pagou 2 trilhões. Agora há uma pressão sobre a Dilma, quando o superávit primário é menor. Por quê? Porque tem que trabalhar, sugar o sangue do povo para pagar os juros da dívida. Os grandes banqueiros, a grande banca internacional. Então, uma definição de projeto. Agora completamos aí os 50 anos do golpe de 64, falando nas reformas.
já foi feita a reforma agrária. Estão aí os movimentos no campo massacrados, mas uma reforma financeira, verdadeiramente, o enfrentamento dos juros. Agora, uma proposta também de uma política energética. Quer dizer, se o Brasil tem a possibilidade de controlar a maior fonte de energia ainda existente no mundo, movendo o mundo, que é o petróleo, por que não ter um projeto soberano para isto? É claro que tem que ter sustentação política. Não basta simplesmente querer. Eu cito o exemplo porque ficou satanizado do Saddam Hussein, que quando acreditou que estava politicamente sustentado e que simultaneamente ainda criou uma situação de não agressão, ele não acreditou na invasão, mas o Iraque controlava 15% do petróleo explorado no mundo. Ele nacionalizou tudo. Aliás, inclusive um manancial que estava sendo explorado pela Petrobras, Majnun, que foi lá a Petrobras quem descobriu. As tais 7 irmãs já tinham dito que ali não tinha petróleo. E a Petrobras disse, tem, e passou a ser um dos maiores poços do mundo em exploração. E o Saddam Hussein cometeu aquele desatino no sentido revolucionário, no sentido de afirmar a soberania. Nacionalizou tudo, isso não foi dito. Nacionalizou tudo, desde o furo até a bomba lá. Não tinha nada. Indenizou o governo brasileiro. Então, é preciso ter isto como experiência, só o povo mobilizado, o povo dando sustentação. O que está acontecendo na Venezuela é um escândalo, né? A pressão, a infiltração, a manipulação da informação. Mas por quê? Porque o Hugo Chávez, ele restabeleceu o controle do petróleo. E quando houve a descoberta do petróleo aqui na camada do pré-sal, ele ainda brincou, né, na época do presidente Lula. Não foi isso? Ele fez uma brincadeira, agora o Brasil vai para a OPEP, o Brasil agora... Foi? Claro que não. Qual foi a vantagem em termos de soberania que representou a descoberta do petróleo na camada do pré-sal? A não ser a decepção por mais entregas. Então é preciso, o período eleitoral está aí. Os candidatos com possibilidades de vitória são os candidatos que defendem esse mesmo modelo. É preciso surgir um projeto alternativo, mas com definições claras para que o povo possa ser até alertado. Porque também o período eleitoral é um período onde a possibilidade de informação é uma possibilidade muito grande. Estão aí massacrando, e agora está vendo lá um senador que quer criminalizar de tal forma os movimentos sociais que qualquer manifestação tem que ter comunicações, itinerários. E confundindo isso com terrorismo, né? Quer dizer, quando o povo começa a ir para a rua desesperado, mas consciente, não tendo ainda uma forma de organização para as consequências políticas exigíveis, mas mesmo assim, diante da possibilidade do povo se manifestar, eles estão criando mecanismos, através do processo democrático, mecanismos ditatoriais. Um absurdo isso. Então, vamos ver se nesse período, quais são as propostas. É um momento importante para o debate. Você assinala como pontos constitutivos de um projeto alternativo uma nova política para a dívida pública, reforma agrária, reforma do sistema financeiro, uma nova política energética. O monopólio estatal do petróleo. A gestão da maior empresa brasileira. Muitos afirmam que essas denúncias que vêm surgindo vinculam-se hoje à própria existência dos partidos políticos muito dependentes de financiamento para a realização de campanhas eleitorais, campanhas essas cada vez mais milionárias. Como é que você vê essa questão? A partir de uma característica da nossa legislação eleitoral, cria-se condições para uma espécie de apropriação privada de contratos que são feitos, por exemplo, pela nossa maior empresa
que é a Petrobras. Seria possível inibir isso? É possível inibir? Está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Como é que a Ordem dos Advogados do Brasil ingressa com uma ação demonstrando que a contribuição feita por empresas, por pessoas jurídicas, é inconstitucional, porque adultera o processo democrático. O capital influindo, induzindo, comprando votos, comprando consciências, comprando, assim, patrocinando a própria condução do processo. E aí, 5 ministros, os primeiros que votaram pela inconstitucionalidade. Um ministro pede vistas. Aí vota 5-1 em 11. Mais um voto. Aí o ministro Gilmar Mendes também pede vistas. Para quê? Para empurrar essa decisão para depois da eleição. É claro que o poder econômico influi, a máquina administrativa influi, mas essa corrupção desenfreada, que tem que dizer, o desvio do recurso não tem a finalidade única e exclusiva de patrocinar as campanhas eleitorais. Tem o enriquecimento ilícito. Aliás, um dos itens que deve constar de qualquer proposta de governo é a questão dos paraísos fiscais. Esse sigilo que permite, que eu às vezes brinco e digo assim, guardar dinheiro é muito difícil. A questão do paraíso fiscal é que é preciso ter um sistema que possibilite gastar o dinheiro auferido de forma ilícita sem que o corrupto e o corruptor sejam... Mas esse não é um tema meio proibido no Congresso? Eu lhe pergunto isso pelo seguinte, nós já tivemos a oportunidade da CPI do Banestado e a CPI do Carlos Cachoeira. Curiosamente, essas CPIs foram bloqueadas pelos grandes partidos. Caso a gente se debruçasse sobre as consequências possíveis para essas CPIs, nós não teríamos esses escândalos atuais, porque o doleiro Alberto Youssef estava intimamente ligado às denúncias envolvendo as falcatruas em torno do Banestado. Em relação a Carlos Cachoeira, também um conjunto de empresas de fachada, operando inclusive junto à Delta Construtora, tinham uma efetiva participação no esquema do Carlos Cachoeira. Por que tanta dificuldade dentro do Congresso, especialmente dos maiores partidos, o PT, o PMDB, o PSDB e o DEM, para levar às últimas consequências investigações dessa natureza? Eu vivi intensamente a CPI dos anões do orçamento. E as empreiteiras estavam completamente comprometidas. Ficou provado que havia o corruptor ativo e o passivo. As grandes empreiteiras. E não houve consequência. E aí, nós temos outras instituições. Nós temos o Ministério Público. Nós temos o Poder Judiciário. Porque o Congresso Nacional, quando ele investiga e as conclusões são encaminhadas. Mesmo sem a investigação feita pelas casas legislativas, nós temos as instituições que têm responsabilidade. O caso do Banestado é um escândalo tão grande porque o esforço político para sepultar fez com que aquela CPI nem relatório tivesse. Os documentos estão lá nos purões do Congresso Nacional. Então, agora, o Supremo Tribunal Federal não pode procrastinar essa decisão. O ministro, depois que um pediu vistas, o outro vem e pede vistas. Por que a vista não foi conjunta, pô? E aí vem o ministro Marco Aurélio Mello e diz que não é mais possível para a eleição de 2014, porque alguns partidos já receberam contribuições de empresas. Como? Se o período eleitoral não foi aberto ainda. Se alguém já recebeu antecipadamente, já cometeu crime. Aí dizem assim, não,
proibindo a contribuição das pessoas jurídicas, o Caixa 2, quer dizer, é uma desfaçatez muito grande. Mas o que eu digo é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal não pode procrastinar essa decisão, que o processo será mais igualitário se não houver a presença da forma como há do poder econômico, a contribuição das grandes empresas, que são as grandes corruptoras. É a corrupção ativa. São os grandes conglomerados econômicos que são os criminosos, né? A corrupção ativa. Eles que praticam. Pô. Então o Supremo agora não vai decidir, porque é claro que os olhos são voltados sempre, e com razão, para o Poder Legislativo. Que o Poder Legislativo tem lá a presença, né, de uma representação expressiva da sociedade. Claro, o processo é viciado, não tem legitimidade. As coisas não acontecem de acordo com aquilo que o povo espera. E eles vão, como é que se diz, atingindo, né? É duro verificar que a população, se bobear nessa eleição de 2014, o número de votos brancos e nulos. Eles pregam para não votar em ninguém. Mas eu acredito no surgimento de um projeto alternativo, espero que seja pelo PSOL, com propostas claras, definidas, para que pelo menos a população perceba aonde está a necessidade de transformação. Claro, mas essa questão da educação, a questão da saúde, claro que sim, a questão da habitação, se existe denúncia clara de dívida social, processo de favelização, essa última ocupação aqui do prédio lá abandonado da Oi, ora, dizer que tem infiltração de traficantes, as pessoas evidentemente pobres, querendo, o Brasil é a 7ª economia, não realizou uma habitação digna para cada família, ainda, pô. Então, é um quadro dramático, mas é preciso apostar no processo democrático, porque o povo vai se levantar, vai chegar um momento que o povo vai perceber, e o povo já não está aguentando. Os mecanismos de controle estão sendo aperfeiçoados, uma verdadeira ditadura. De qualquer maneira, vamos continuar acreditando no povo brasileiro e acreditando na possibilidade do Brasil amanhã, a partir da Petrobras, ter um modelo soberano que possa resgatar essa dívida social. Paulo Ramos, muito obrigado por essa entrevista no nosso programa Debate Brasil. E nós esperamos que a sua esperança de um Brasil soberano se realize. É o nosso sonho. Salve a Petrobras, salve o monopólio estatal do petróleo. Muito obrigado pela sua contribuição, Paulo.